Vamos orar aqui para a gente iniciar. Senhor, obrigado por essa manhã, por esse dia, e queremos pedir que o Senhor abençoe a nossa aula aqui de fundamentos, nessa parte relacionada a dinheiro, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. O pessoal estava rindo de mim, porque eu estava com uma etiqueta pendurada do casaco, né? Mas ninguém fala. Só olha assim e ri, né? Aí tem que avisar, né? Que eu ganhei esse casaco, falei, vou colocar o casaco. Mas só que não tiraram a etiqueta, eu não tirei também, nem vi a etiqueta. Esses dias eu estava com um papel, toalha, grudado na testa, que assim... E eu andando a igreja toda, falando com todo mundo, ninguém me avisou. Aí acho que foi uma criança que falou, pastor, o que é isso aí? Aí eu peguei, era um pedaço de papel. Mas o Felipe me salvou aqui, né, Felipe? Da etiqueta, né? Tem que ver se tem mais, depois dá uma olhada aí. Muito bem, pessoal. Essas aulas de fundamentos, que a gente chama de fundamentos, são áreas assim essenciais da nossa vida, da vida cristã. E a gente já falou sobre idolatria. E a segunda aula a gente entrou ali em Maria, né? E agora a gente vai entrar em dinheiro, porque o dinheiro... Por que a gente vai falar em dinheiro? Porque é o dia a dia das pessoas. E a verdade é que as pessoas têm muita dificuldade em lidar com dinheiro. Inclusive, tem algumas que falam assim, se eu ganhasse mais, a minha vida seria diferente. Mentira. Porque tem gente que não sabe mexer com dinheiro, se ela ganhar mais, o que ela vai fazer? Vai gastar mais. Esse é o problema. Aí ela vai chegar à conclusão, poxa, eu tinha que ganhar mais um pouco ainda. Aí Deus, por misericórdia, muitas vezes ela está trabalhando, é dedicada, abençoa, ela prospera, ganha mais. Aí ela percebe que o problema é ela, porque ela ganhou mais de novo e não resolveu o seu problema, que é saber administrar. Esse texto aí mostra, inicialmente, todo mundo recebeu a apostila? Tá. Se alguém depois quiser alguma apostila da aula anterior, aula 1 e 2, pega depois da aula aqui na frente. O que acontece? O dinheiro é importante na nossa vida e na vida do cristão, porque o dinheiro reflete a nossa vida, nosso tempo, a nossa energia, a nossa habilidade. Por quê? Porque a gente trabalha, e Deus nos dá capacidade para trabalhar, para produzir riqueza, e nos dá inteligência, nos dá habilidade, e a gente vai trabalhar para receber um salário. Esse salário é em dinheiro. E ali naquele dinheiro está a nossa vida, está todo o nosso tempo, a nossa capacidade, a nossa habilidade. E no final do mês a gente pega esse dinheiro e vai lá e troca por alguma coisa que a gente precisa, roupa, comida, paga a conta de água, de luz, etc. Tal. Então, o dinheiro é a nossa vida. Quando você dá um presente para alguma pessoa, você vai lá, compra esse presente com o seu dinheiro. Você está dando para aquela pessoa o quê? Um pouquinho da sua vida. Você entendeu? Então, às vezes, até quando eu dou o presente para uma pessoa, eu falo, ó, cuida que é um pouquinho da minha vida que está aí. Brincadeira, eu não falo isso, mas dá vontade, né? É a sua vida que você está dando. O dinheiro é a sua vida. Por isso que na Bíblia você vê mais de 2.200 passagens bíblicas sobre dinheiro. Quase a metade das parábolas de Jesus é sobre dinheiro. Agora, Deus falou em dinheiro porque Ele queria ensinar as pessoas a serem gananciosas? Sim ou não?
Não, pelo contrário. Deus falou muito de dinheiro para que a igreja só ficasse falando em dinheiro o tempo todo? E arrecadando e falando em dinheiro o tempo todo? Não. Deus falou em dinheiro na Bíblia para ensinar, para instruir, para educar o povo dele sobre esse assunto tão essencial, tão importante. Então, se o dinheiro é tão importante, se o dinheiro é essencial, é a nossa vida, a gente passa 1/3 do dia trabalhando para quê? Para ganhar dinheiro. É importante ou não é? Sim ou não? Ainda mais agora que a lei da Previdência está em fase de mudança, né? A gente vai trabalhar mais, o ser humano brasileiro vai trabalhar mais. A verdade é que a pessoa passa 1/3 da sua vida, praticamente, trabalhando para ganhar esse dinheiro. Então, a minha pergunta é: se o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não é Senhor do seu dinheiro, das suas finanças, Ele não é Senhor de 1/3 da sua vida. Você está entendendo como está tudo relacionado? Se Ele não é Senhor do seu dinheiro, das suas finanças, Ele não é Senhor de 1/3 da sua vida. E se Ele não é Senhor de 1/3 da sua vida, na verdade, Ele não é Senhor da sua vida. É óbvio. Por quê? Porque Deus não aceita um senhorio parcial, pela 1/3 só. Ele não aceita um senhorio parcial. Ele precisa ser senhor de tudo. Então, esse entendimento é importante, tá? Pega a sua apostila, a gente já vai preencher alguns pontos, a gente não vai dar tempo de ler todos os versículos. Porque Deus quer nos abençoar financeiramente. Esse é o primeiro entendimento que você precisa ter. Deus quer nos abençoar financeiramente. Tá? Deus não é lá um Deus mau que está lá controlando. Por que Deus não me dá dinheiro? Por que... Não é isso. Deus quer nos abençoar financeiramente. Então, tem aí alguns motivos. Primeiro, porque somos os seus filhos. Mateus 7, 9 a 11, diz o quê? Qual o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará a pedra? Qual o pai que, se o filho pedir peixe, lhe dará uma serpente? Aí ele conclui: se nós, como pais, seres humanos, somos errantes, fazemos às vezes coisas más, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Deus não nos dará aquilo que nós necessitamos. Então, o caráter de Deus, o coração de Deus é um coração que Ele quer ver os seus filhos serem abençoados. Ele quer dar. Diga, Deus quer dar. Isso é de Deus, isso é do coração dele, Ele quer sempre abençoar. Por que Deus quer nos abençoar financeiramente? Porque Ele quer suprir as nossas necessidades e nos libertar das preocupações. Quem já ficou muito preocupado com finanças aí na sua vida? E estressa, né? Preocupação, vai dormir, tem conta para pagar, e o dinheiro não dá, e dá aquele aborrecimento, aquele estresse. E Deus não quer isso para a gente. Por que Ele não quer isso? Porque rouba o nosso coração do foco, tira a paz, rouba a nossa alegria. Né? Então, Deus não quer isso. Ele quer que a gente tenha paz. Ele quer suprir, Ele quer que você tenha o necessário para você honrar os seus compromissos, pagar as suas contas. E outra coisa, Deus não quer que a gente fique devendo.
os outros. Porque a Bíblia diz em Romanos 13:8, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Então, Deus quer que você tenha paz financeira. E o terceiro motivo por que Deus quer nos abençoar financeiramente, porque Ele quer que você seja generoso. Tá? O propósito de Deus não é encher a nossa conta bancária e a gente ficar admirando, olha quanto dinheiro, aí a gente pega lá o extrato e aquilo dá uma segurança, olha quanto dinheiro, aí o cara aplica. Eu tinha um amigo que ele tinha pouco dinheiro, ele era feliz. Ele era um cara alegre, ele falava com todo mundo, e ele ganhou um dinheiro, né, fruto até uma parte de herança, outra parte foi com o trabalho dele e tudo mais. A partir daí ele mudou. Sabe por quê? Ele virou um investidor de bolsa de valores. E não que isso seja errado fazer, tá? Mas ele não soube lidar com isso. Então, qual era a queixa da mulher dele? Ele passava noite e dia na frente do computador, acompanhando o movimento da bolsa. Ele chegava em casa e fazia as aplicações pelo computador, não tinha tempo com a mulher. Era o tempo todo naquele estresse ali, e perdendo dinheiro, porque se perdesse um pouquinho, ele já ficava estressado. Era o tempo todo checando os valores das ações que ele investiu, e quando baixava um pouquinho era um estresse tremendo. Que vida é essa? Quem que aguenta um negócio desse? Haja casamento. E ele teve problema, porque ele não soube lidar com isso. Deus quer te abençoar financeiramente para você ter paz e não perder a paz. O dinheiro não foi bênção para ele. Deus quer te abençoar para você ser mais generoso, você ter condições de fazer um investimento para o futuro, mas não ficar sobressaltado, estressado, né? Deus quer te abençoar para você doar, ajudar pessoas, abençoar o reino de Deus. Deus quer te abençoar financeiramente para você ser generoso com a sua família, passear com a sua esposa. Como diz lá em Eclesiastes 9:9, né? Acho que é 9:9, fala. Que o prazer do homem deve estar em ganhar dinheiro e curtir com a sua mulher amada. Claudinha sempre fala para mim esse versículo, né? Ela falou que vai colar lá e colar esse adesivo, adesivar esse versículo lá no armário, no guarda-roupa lá de casa. Então, o propósito de Deus é a bênção financeira. A Bíblia diz que Ele é o dono de tudo. Se Ele é o dono de tudo, imagina o nosso Pai é dono de tudo. Ele é dono de tudo. A Bíblia diz, no Salmo 24:1, que Ele é dono, né, de toda a terra. Diz aí, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tudo. O ouro, a prata, o dinheiro que circula, tudo é de Deus. A hora que Ele quiser dar, Ele dá. A hora que quiser... eu achei interessante, lá nos Estados Unidos, uma entidade cristã que trabalha com órfãos e tudo mais. Eles estavam fazendo uma campanha na época para arrecadar dinheiro, e eles não estavam conseguindo. Sabe o que aconteceu? A Madonna, através de outra pessoa, fez contato com ela, ela ficou sabendo dessa organização, essa ONG, né? Fez um cheque, 5 milhões, deu. E o pessoal... Deus mostrou claramente uma coisa muito importante. E eu lembrei desse versículo aqui. Deus tocou o coração daquela mulher ímpia, que não crê em Deus, para ela doar para quem estava precisando.
E perguntaram para ela, ela não tinha nem muito argumento. Não, eu quis fazer isso. Eu quis fazer isso. Né? Por quê? Porque é tudo de Deus. A hora que Deus quiser tocar o coração para doar, Deus doa. Por isso que na igreja a gente não fica falando de dinheiro. Sabe por quê? Porque a gente ensina o básico. E a gente agradece ali. E nunca faltou nada na igreja aqui, financeiramente falando. A igreja ajuda várias pessoas, outras igrejas, e nunca faltou nada, porque é tudo de Deus, a gente só ensina. Não precisa ficar ali martelando e falando em dinheiro o tempo todo e tal, tal, tal. E Deus usa pessoas que doam, que a gente nem conhece. Tem pessoas que vêm aqui na igreja fazer doações financeiras que a gente nem conhece. Eu sei de uma mulher, né, que ela aparece de vez em quando aí, ela vem só para dar a oferta dela. Eu quero conversar com ela, mas eu não consigo. Ela sai antes de acabar o culto. Eu não sei se é um anjo do Senhor, né? Não sei. Mas só que as ofertas dela não são baixas, não. Aí o César, o tesoureiro, que é o pastor César, já às vezes comenta comigo, olha, entrou um valor aí na conta da igreja, você sabe quem é? Eu falei, não sei. Mas de que é esse dinheiro? Eu falei, não sei. Alguém fez uma doação. Então, porque tudo é de Deus. Deus vai olhar aquela obra ali, não, esses meus irmãos precisam. Eles estão obedecendo os meus princípios, eu vou honrar eles. É assim que funciona. Na vida financeira também. Não é só a igreja como organização, na sua vida financeira. E nós vamos ver os pilares depois, tá? Que você vai entender os pilares. Se você entender esses pilares, você não vai, e obedecer princípio de Deus, você não vai ter problema financeiro. Tá? Deus promete o quê? O essencial. Deus não promete que nenhum de nós aqui vai ser rico, que vai ter uma mansão, um carro importado. Deus não promete isso, mas Ele promete o quê? Que você vai ter o essencial para você ter paz e a alegria do Senhor na sua vida. Então, um princípio aqui importante, já iniciando, já nessa introdução, antes da gente falar dos pilares, cuidado com amor ao dinheiro. Dinheiro não deve ser o foco principal. Dinheiro não deve ser o foco principal de nenhuma pessoa, muito menos da igreja, que só fala em dinheiro. Se a igreja só fala em dinheiro, ela saiu do foco principal, que é Jesus Cristo, que é salvação de almas, que é ensinar essas pessoas no caminho do Senhor. Esse é o foco principal. Evangelizar, traz a pessoa para a igreja de Cristo e cuidar dela. Se a igreja só fala em dinheiro, ela está cometendo uma falha baseada em 1 Timóteo 6, porque o dinheiro passa a ser a razão, o foco. Né? Então, vamos ler aí 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Abre aí, Felipe, para nós. E já lê aqui no microfone, por favor. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Já leia o conselho para os homens cristãos, 1 Timóteo 6, 17. Ordeno aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordeno-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Obrigado, Felipe. Vamos ver aqui em 1 Timóteo 6, 8 a 10, consequências dessa sede, esse desejo ardente por dinheiro. O que acontece? Vamos lá. Cada um vai falando uma aí. Essa consequência.
Coisa ruim, que está em 1 Timóteo 6, de 8 a 10. Cai em tentação. O que mais? Armadilhas. Desvia da fé. Ruína e destruição. Olha só quanta coisa, hein? Desejos nocivos, que ele fala aí. A pessoa fica atormentada. Tormento. Foi que esse meu colega, meu amigo aí, falou. Ele ficou atormentado por causa dessa ganância, essa sede. Quando ele não tinha o dinheiro, ele tinha paz. Ele começou a ter dinheiro, ele ficou obcecado por investimento que trouxe problema. Então, isso está relacionado a quê? A esse amor ao dinheiro. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. O que é amor ao dinheiro? Em primeiro lugar, você só pensa naquilo, o teu coração está batendo, uma paixão por dinheiro. Você só pensa naquilo, não é? Lembra quando você era apaixonada por ele? Você só pensava nele o tempo todo, né? Aí você deve pensar, mas isso faz tanto tempo, pastor. Não, tem que ser, né? Esse negócio tem que estar mais... Está aí, né? Essa paixão. Pensa, o dinheiro é assim, o cara só pensa naquilo. Naquilo que eu estou falando é o dinheiro, né? Então, agora... Deus não fala que o rico, ele condena o rico. Não é isso. Ele fala que é muito difícil um rico entrar aonde? No reino do céu. Mas ele fala que é impossível? Não, ele fala que é muito difícil. Mas ele reconhece que o cristão pode ser rico. Tanto é que ele dá conselhos para o cristão rico. Qual o conselho para os cristãos ricos? Porque o que acontece? Foi passada, lá no passado, isso começou na Idade Média, a ideia de que ser cristão, o cara teria que ser pobre. Jesus não foi um pobrezinho, não. Ele tinha uma profissão, José tinha o sustento, isso aí tudo é papo, ele não foi pobrezinho, não é isso. Ele tinha, a família tinha o sustento. Né? Então, a ideia de que alguns vão ter mais do que o outro, isso aqui é bíblico. Você está vendo aqui. Aos cristãos ricos, eu dou o seguinte conselho. Isso quer dizer o quê? Que vão existir cristãos, mas que têm mais recursos que o outro. Paulo falou, a vocês, os cristãos ricos, vocês estão em pecado porque vocês têm muito dinheiro e vocês têm que doar tudo para os outros. Ele fala isso? Não, mas foi passada uma ideia no cristianismo de que, inclusive, alguns se retirando para uma vida mais simples, aparentando pobreza, como se isso fosse trazer santificação. Não é isso que traz santificação. Primeiro que isolamento não traz santificação, pelo contrário. Isolamento faz a pessoa ser egoísta, né? Inclusive, algumas pessoas que experimentaram o casamento e elas passam muito tempo sozinha, por causa do divórcio, moraram sozinhas, elas acostumam ao isolamento. Não que elas queiram isso, mas a situação. Então, elas começam... Ninguém pega no pé dela, ela não tem que ceder espaço nenhum, ela não precisa respeitar o direito do outro. Então, ela acostuma com esse tipo de vida e depois, quando entra a pessoa que ela conhece e se casa, ela tem dificuldade de ceder algum espaço. A toalha que ela arrumava daquele jeito, não está mais daquele jeito. Agora... tem farelo de chão, né? De pão no chão, que ela é cuidadosa, e assim vai. Né? E a convivência, o relacionamento é que vai nos ajudar a tolerar, a ceder espaço e a respeitar. Né? Então, o conselho para os cristãos ricos, quais são?
Generosos. Precisa ser generoso, praticar o bem, o que mais? Hein? Não entendi. Solidário. Não ser arrogante. O cara olha aqui o dinheiro aqui, o cara acha que compra tudo e ele bate na mesa. Você pensa que você está falando com quem? Né? Só porque o cara tem dinheiro. Então, todos esses conselhos são de Deus para aquele que tem um pouquinho mais. Um princípio essencial de Jesus é que ninguém pode servir a dois senhores. Se o dinheiro está no coração da pessoa ali, ela vai roubar o foco e vai se comportar como um Deus, o dinheiro. Ele diz aí, não dá para servir, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Algumas versões traz mamon. A NVI traduziu dinheiro, porque mamon é um deus pagão relacionado à prosperidade financeira. Então, o dinheiro se comporta, Jesus está querendo comparar aqui o seguinte, o dinheiro se comporta como um deus na vida da pessoa. E a pessoa cai literalmente em idolatria por causa do dinheiro. Hein? Não tá relacionado. Eu não sei se nos escritos da maçonaria, que são muitos, existem muitos livros, há alguma referência a mamon, mas eu creio que não está relacionado. Tá? Vamos entrar nos 3 pilares para a prosperidade financeira na Bíblia. Aqui tem 3 pilares. Você precisa guardar esses 3 pilares, porque tudo gira em torno disso aí. O primeiro é o trabalho diligente, segundo, a boa administração, e o terceiro é a generosidade. A bênção financeira com Deus passa por isso aí. Tá certo? Tem que ter trabalho bem feito. Tem que administrar bem. E tem que ser generoso. Onde as pessoas mais falham? O que vocês acham desses 3? Impressionante. A maioria das pessoas que tem dificuldade financeira não é porque falta trabalho. Ela trabalha, ela é dedicada, ela corre atrás, ela acorda cedo, entendeu? Faz até hora extra. É o segundo ponto aqui. E algumas pessoas que ainda não entenderam o princípio da generosidade precisam entender. A pessoa, quando entende esse princípio, ela já recebe aí de Deus manifestação de graça, porque ela está... nós vamos ver alguns textos depois, na aula seguinte. A gente percebe Deus agindo nessa área, porque ela começou a obedecer princípio, porque generosidade é amor. Né? E quando a gente ama, a gente está se identificando com quem? Com Jesus Cristo. Então, e Deus honra isso aí. Vamos para o primeiro pilar aí, trabalho diligente. A provisão virá com o trabalho. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Nesse mesmo capítulo 4, o apóstolo Paulo fala daquele que não quer trabalhar. E ele conclui o seguinte, quem é que lembra aí? Aquele que não trabalha, não coma. É sério o negócio, hein? Por quê? Porque Deus está falando, o trabalho é essencial para a vida do homem. Vocês sabiam que o homem, Deus já colocou para trabalhar? Antes, lá no Éden, assim que ele criou o homem, Deus coloca, está lá em Gênesis 2, que Deus colocou o homem para lavrar e cuidar do jardim dele, do Éden. Antes do pecado. E eu fiquei, olha só que revelação que tem aqui.
Porque muita gente pensa que o trabalho está associado com o pecado. E eu já vi gente falando assim, poxa, a gente precisa... Quem inventou essa segunda-feira? Até um jovem falou um dia comigo, pastor, esse negócio de segunda-feira, como é que Adão e Eva foi tão burro, né? Eu falei, sim, mas por quê? O homem estava tudo de graça ali para ele, e tal. Quem inventou esse negócio de segunda-feira, que a gente tem que acordar cedo? Isso aí foi maldição do pecado. Eu falei, rapaz, vem cá, eu te explicar uma coisa. Ele queria culpar Adão e Eva, né? Porque ele tinha que acordar cedo, segunda-feira. Falei, você sabia que Deus já colocou o homem para trabalhar antes do pecado? Vai lá ler Gênesis 2. Aí ele não sabia. O pecado não é uma maldição. O trabalho não é uma maldição. O que entra com a maldição, o que é? É o suor. É você trabalhar, ficar cansado, não ver resultado do seu trabalho, muitas vezes. É o suor. Deus falou, do suor do seu trabalho, isso depois como uma disciplina de Deus, por causa do pecado. Mas o trabalho em si é bênção de Deus, o homem precisa do trabalho. Tá? Inclusive, quer destruir um homem, é deixar ele sem trabalho. Quer acabar com uma nação, é deixar uma multidão de desempregados. Destrói o homem, porque o homem cai na ociosidade, ele cai na depressão. A maioria entra no vício por causa da ociosidade. A maioria cai na imoralidade, porque fica sem fazer nada. Você entendeu? Homem, tem uma fórmula matemática, homem, que eu digo, homem com H, né? Não é mulher. Homem mais ociosidade é igual a imoralidade sexual. Aí o cara começa a arrumar filho ali, um problema aqui, porque vai para a pornografia. Eu vi isso acontecer lá no Timor, né? Porque os indonésios invadiram aquela ilha, tomaram, e eles sabiam, eles aprenderam isso, que se deixasse os homens ociosos, seria muito mais fácil. Aí o que eles fizeram? Como eles queriam aquela ilha, porque tem petróleo, agora a Austrália está explorando lá, mas tem petróleo ali, uma ilhazinha pequenininha que foi colonizada por Portugal, tem petróleo ali, e o indonésio sabia disso. Eles, quando a ilha se tornou independente, em 1974, como Angola, Moçambique, várias outras colônias de Portugal, os indonésios invadiram e tomaram a ilha para eles. E o que eles fizeram? Não, os homens, vocês não precisam trabalhar, não. Nós vamos dar para vocês $200 australianos lá, é um pouquinho menos do que o americano, para vocês ficarem em casa. Aí os homens falaram, opa, com a gente mesmo, vamos ficar em casa. Que legal, poxa, os indonésios são legais, né? Gente boa pra caramba. Os homens, todos quase viciados em álcool, vício mesmo. Lá tem pouca droga, tipo cocaína, praticamente não entra, mas o álcool, os homens tudo arrebentado, os homens com 3 mulheres, um bando de filhos, tudo em casa, ficam só em casa. E a mulher é que vai trabalhar na roça. A mulher que trabalha e os homens ficam em casa sem fazer nada. E isso começou com os indonésios. Isso arrebenta com a autoestima do homem. Joga ele no vício. Por isso que o homem tem que trabalhar. Ah, mas não tem trabalho. Vai fazer qualquer coisa, meu irmão. Aqui a gente fala o seguinte, não tem trabalho, vem para a igreja fazer ministério, que em pouco tempo vai aparecer o trabalho. Até hoje eu não vi ainda acontecer isso com um homem. Não tem trabalho aí? Vem para a igreja, fica aqui com a gente, nem que seja meio período, né, Felipe? Todos os que fizeram isso arrumaram trabalho. A gente ora com eles ali, a gente coloca eles para fazer alguma coisa, ocupar o tempo dele. Vai aparecer o trabalho em nome de Jesus. Então, não tem trabalho? Vem servir a Deus, que Deus vai honrar, né? O trabalho é essencial. Trabalhe com excelência e dedicação. Felipe, lê para nós aí, aqui no microfone, para tu me ajudar a economizar um pouquinho de garganta aqui. Lê na folhinha mesmo. Tudo que fizerem, façam de todo o
coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Obrigado. O que é fazer um trabalho com o coração? O que vocês acham? Com amor, na prática agora, como é que a gente demonstra esse amor? Fazer bem feito. Com dedicação. Honestamente. Fazer o melhor. Tá. E ele diz aqui uma coisa interessante. Como se fosse para o Senhor. Aí você tem aquele chefe chato, um cara mala, um cara que... Quem já pegou um chefe chato aí? Olha, no exército o que mais tem é chefe chato. Eu orava, Senhor, de onde saiu esse ser? Né? Aí Deus falava assim, isso aí é um treinamento na sua vida, aguenta aí, que é eu que mandei ele para você. Aí eu tinha que ficar quieto, né? Foi Deus que mandou. Aí esse versículo sempre ficava no meu coração. Não, eu vou fazer, não é por causa do chefe. Eu vou fazer porque é para o Senhor. Quando você pensa assim, você esquece até que o chefe é chato. Porque o chefe, se é chato, é porque ele mandou para você, para treinar você, o teu caráter, treinar submissão, treinar respeito. E treinar isso aqui, ó. Você não está fazendo para ele, você está fazendo para quem? Para o Senhor. Né? Você está fazendo para o Senhor. Então, quem faz um trabalho para o Senhor não precisa de fiscalização. O chefe não precisa estar ali te vendo para você... o chefe está aqui, vou trabalhar um pouquinho melhor agora, porque ele está me vendo e eu quero ganhar ponto com ele. Quando você faz para o Senhor, você não precisa de fiscalização. Porque você sabe que o Senhor está vendo todo momento. É o teu caráter que está ali, é o teu compromisso com Deus, é o teu coração. Tá? Então, você quer ser abençoado no seu trabalho? Quem quer ser abençoado no seu trabalho? Você quer? Então, faça tudo lá no seu trabalho como se fosse para o Senhor. É como se Jesus estivesse ali esperando aquilo. Né? Você vai servir o lanche lá no seu trabalho. É como se fosse para Jesus aquilo ali. Você vai fazer o melhor. Você vai atender um paciente. É como se Jesus estivesse ali sendo atendido por você. Né? Você vai aconselhar alguém. É como se Jesus estivesse ali vendo aquilo. E assim vai. Tudo que a gente for fazer, meu irmão, aprenda esse princípio. É como se fosse para o Senhor. Não é aquela pessoa que está ali. Porque qual é a tendência do ser humano? Às vezes a pessoa é mais humildezinha, pobrezinha. Vamos fazer de qualquer jeito, que esse aí não vai nem reclamar. Quem já viu isso aí? Isso é um pecado terrível, que se chama acepção de pessoas. Né? Para nossa tristeza, a gente já viu pessoas tratando a outra assim, em repartições públicas, pessoas pobres, muitas vezes porque o cara já tem o salário dele lá garantido, aí vai um pobre lá, ele judia da pessoa, volta amanhã, e volta amanhã. Você entendeu? Essa pessoa vai dar conta para Deus. Vai dar conta para Deus. Tem algumas classes que Deus defende, que Deus compra a briga. Uma delas é o pobre. Se você tiver que ajudar alguém, só dá para ajudar alguém, ajuda o pobre. Se tiver que você pagar, ser generoso com alguém, ajuda o pobre, seja com o pobre. Se estiver devendo a 2 pessoas, vê qual é o mais pobre e paga aquele que é o pobre, porque Deus compra a briga do pobre. Só você ir para a Bíblia, em Provérbios, tá, que você vai ver. Então, Deus compra a briga, sabe de quem mais? Dos órfãos. A Bíblia fala isso aí. Deus compra a briga, sabe de quem mais? Das viúvas. Às vezes, aqui na igreja, Deus fala para a gente cuidar das viúvas. Fala para a Claudinha, vê se tem viúva na igreja. Chegou mais alguma? Vamos ver no grupo familiar, vamos encaminhar lá para o grupo, porque as viúvas têm que ser cuidadas. Deus fala, primeiro a família,
tem que dar assistência para a viúva. Depois, se a viúva não tem família, ela é sozinha, a igreja tem que cuidar dela. A Bíblia que fala isso, não estou inventando nada. O preguiçoso, tudo relacionado a trabalho, não prospera. O preguiçoso chega ao final da vida desejando as coisas, mas nada consegue. Trabalho com integridade. Um irmão nosso já falou, honestidade está relacionada a isso. O dinheiro ganho com desonestidade, o que acontece? Diminuirá. Por isso que esses corruptos aí estão perdendo tudo. E eu só fico agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor. Raspa tudo, não deixa nada ali. Esse cara tem que ficar tudo pobre. Deus vai tirando centavo por centavo. Isso, quando ele não morre, às vezes morre, né? E morre rápido, Deus mata o cara mesmo, né? Porque roubou muita gente, roubou muito pobre. Nós temos muita gente pobre no nosso país, e esses corruptos vão dar conta a Deus. Por quê? Porque eles roubaram do pobre, eles roubaram do remédio lá do hospital, que o pobre vai ficar sem. Você entendeu? Roubaram a merenda da escola, que a criança pobre lá vai ficar sem. Então, Deus vai machucar esses caras. Não que eu seja vingativo, que eu queira ver isso, mas é a Bíblia que fala. Deus fala isso, né? Que ele vai, e se for cristão ainda, Deus tira dobrado. Por exemplo, um cristão corrupto, se for um cristão ali, Deus sabe, sabe se o cara é convertido ou não, né? E ele está nessa linha, está roubando, Deus vai tirar dobrado dele. Então, o princípio ganha com desonestidade, vai diminuir. Em vez de aumentar, vai diminuindo, vai sair de alguma forma esse dinheiro. Quem procede com integridade viverá o quê? Seguro. Mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Entendeu? O cara que está seguro, ele está sendo honesto, ele não tem o que temer. Ele está preocupado com o quê? Né? É igual o Daniel, pode investigar a vida aí, pode investigar a minha vida, ver se acha alguma coisa. Os caras foram lá investigar a vida de Daniel, o profeta Daniel, né? Não acharam nada. E tentaram de todo jeito daqui e dali, e na Bíblia fala que não conseguiram achar nada contra Daniel. Tá? Então, o trabalho é essencial. Trabalho, precisa trabalhar. E por isso que a gente ensina o jovem o quê? Estudar. Jovem, estude, porque você vai ter condições de ter um trabalho melhor. Todo trabalho é digno, é justo, todo trabalho honesto, né, que eu falo. É igual um jovem que queria ser muambeiro. Qual o seu trabalho? Não, eu vendo uns produtos aí, pastor. Mas qual produto? Não, é uns artigos aí. Eu vi que ele estava enrolando, uns artigos, uns produtos. Eu falei, mas qual produto? É uns produtos eletrônicos. De onde? Do país amigo? Aí, tá, você paga todos os impostos lá? Não. Então, é digno esse trabalho? Sim ou não? Não é verdade. É ilegal. Deus não abençoa a ilegalidade. Ah, pastor, mas eu estou ganhando honestamente o meu dinheiro. Em partes, você está ganhando. Na outra parte, não. Sempre a gente tem que perguntar assim, tudo que eu faço, todos podem saber? Repete essa pergunta aí para o seu irmão. Tudo que eu estou fazendo, todos podem saber? Tudo que eu estou fazendo, todos podem, o Estado pode saber, o governo pode saber, o meu irmão da igreja pode saber, a minha mulher pode saber, o meu marido pode saber? Sim ou não? Se pode saber, tudo bem. Agora, se tem coisa que não pode saber, opa! E eu perguntei para ele, você acha que é honesto aí? Tá, a Receita Federal pode saber disso aí que você está fazendo? Ele, não. Eu falei, então não é legal. Por quê? Você está cometendo uma infração, tá, de comprar um produto que não é fabricado no Brasil e vender
e ganhar dinheiro sem pagar o que o Estado diz. Jesus diz, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então, você está descumprindo uma regra e você está sendo o quê? Ilegal. E Deus não opera na ilegalidade. Vamos repetir isso? Deus não opera na ilegalidade. Então, a gente tem que corrigir isso aí. Ah, como é que eu vou fazer, então? Deus quer que você tenha um outro trabalho. Não esse. Esse quebrou o teu galho até agora, mas agora você precisa de uma nova direção. Segundo item aqui, vamos entrar na boa administração financeira. Jesus ensina a planejar as finanças. Lucas 14, 28 a 30. Felipe, lê para nós esse aí. Sempre tu vai abrindo a tua Bíblia na sequência, tá? Que eu vou pedir para tu ler alguns. Pois a qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as contas? Pergunta para eles. Quem preencheu? A fazer as contas, ou calcular as contas, para ver se tem com que acabar, para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. Quer que eu leia o próximo? Pode ler. Os planos bem elaborados levam à fartura, o apressado acaba na miséria. Obrigado. O que Jesus está ensinando aí em Lucas 14? Planejamento. Ele está querendo dizer o seguinte, pessoal, a gente tem que saber administrar. Como é que eu ganho 2.000, eu posso querer gastar por mês 4? Como é que eu tenho, por exemplo, 10.000 e vou construir uma casa que custa 20? Eu vou conseguir chegar no final? Sim ou não? Não. Estou dando um exemplo para você entender o que Jesus está querendo dizer aqui. Aí, na continuação do texto, não está aqui, ele fala como é que um rei vai declarar guerra a outro reinado sem saber quanto ele vai levar no seu exército. Ele precisa de quê? Saber o tamanho do exército inimigo, para ele saber quanto ele vai levar. Isso se chama o quê? Planejamento, estratégia. Entendeu? Você tem que pensar, quanto que eu ganho? É tanto? Eu só posso gastar até esse limite, esse tanto. E Jesus é bem claro quando ele ensina isso aí. Ele está falando de quê? De saber administrar. Para administrar tem que pensar, tem que calcular, tem que pensar. E as pessoas, às vezes, têm preguiça. E eu descobri que muitos não têm o orçamento doméstico porque têm preguiça de fazer. É mais fácil você botar o dinheiro todo no bolso. Eu conheci um cara assim que ele fazia isso. Ele saía, o salário dele todo, ele metia no bolso e ficava lá. Não tinha nem carteira ele. Era a identidade no bolso e o bolo de dinheiro no outro bolso. Aí ia gastando, conforme saindo. A mulher falava, acabou o gás. Ele, toma. Pai, passa no McDonald's ali, vamos comer. E ele era muito sanguíneo, muito festeiro. Vamos lá. Aí a mulher, não vai dar, não sei o quê. Não, vamos lá, deixa o menino, vamos lá, vamos comer um Mac agora ali, um Big Mac. Chegava lá, Big Mac. E o dinheiro ia saindo. Quando ele via, faltava pagar a conta da luz, o dinheiro, a comida não deu para o mês todo, o dinheiro faltou para comprar comida no meio do mês. Por que isso? Falta de orçamento doméstico, é uma coisa tão simples, tão básica, é só você anotar numa folhinha tudo que são os seus gastos. Receita, equilibrar a receita com despesa. Coisa simples. Mas muitos na igreja não fazem. Se eu perguntar aqui, não vou perguntar para não expor você, mas eu tenho certeza que tem gente aqui que não faz orçamento doméstico. Já tem gente até balançando a cabeça assim, né?
Porque não faz. E sabe por que Deus não abençoa as finanças muitas vezes? Por causa disso. Não se organiza. Entendeu? Não se organiza, aí vai gastando, gastando, gastando. E muitas vezes a mulher não participa, porque o cara é orgulhoso, às vezes ele ganha mais, ele fala que é ele que vai administrar. Mas ele não sabe administrar. Ele tem que deixar com a mulher. Aí a mulher nem sabe quanto ele ganha, porque ele tem medo que ela gaste muito. Às vezes acontece isso aí. Os planos bem elaborados levam a fartura. O apressado acaba na miséria, ele devora tudo. Para planejar e disciplinar suas finanças, você precisa fazer um orçamento doméstico. Por quê? Lê para mim aqui, Felipe. Pode ler daí mesmo. Vamos aqui. Dinheiro planejado vai mais longe. Pessoas não planejam falhar. Falham por não planejar. Pessoas não planejam falhar. Falham por não planejar. Vai eliminar a maioria das brigas por motivos financeiros no seu relacionamento familiar. Trará mais segurança na família e vai eliminar o senso de culpa e medo por ocasião das compras. Vai mostrar se você está gastando demais em determinadas áreas. Entendeu aí? Orçamento doméstico é essencial. Você planeja, você vai conseguir ir mais longe com aquele dinheiro. Vai eliminar a briga. Por que elimina a briga? Porque os dois sabem. Ah, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, porque não sei o que, aquele estresse. Né? Às vezes acontece. Um dos motivos que mais leva casais para aconselhamento, um dos motivos é problema financeiro. Agora, se existe um orçamento doméstico, os dois participam, os dois sabem, os dois estão acompanhando. Esse mês não... Eu queria fazer isso, comprar um vestido, mas não vai dar, só esse mês que vem. A mulher sabe, o homem sabe. Então, os dois estão participando, vai eliminar a briga, traz mais segurança e vai mostrar se você está gastando demais em determinadas áreas. Se você anotar tudo, você vai ficar impressionado como a gente gasta dinheiro, às vezes, demais, comendo besteira na rua, comprando coisas que não são tão importantes muitas vezes. Próximo aí, outro ensino de Deus na área da boa administração. Aprenda a poupar. Provérbios 13:11, aquele que poupa com a força do trabalho. Força do trabalho, está em Provérbios 13:11. Mais bens terá. O que Deus está ensinando aqui? A juntar um dinheirinho, não é isso? Todo mundo entendeu isso? Com a força de quê? Do trabalho. Ah, mas eu ganhei uma herança. Ah, que bom, você ganhou uma herança, você é um abençoado. Né? A Bíblia diz que bem-aventurado o homem que deixa herança para o filho dos seus filhos. Tá? E o homem sábio, ele diz, o homem sábio deixa herança para o filho dos seus filhos. Quem são os filhos dos filhos? São os... netos, né? Herança é coisa boa. Imagina se todo mundo deixasse uma herança. A vida não seria mais fácil? Sim ou não? Sim. Né? Alguém trabalhou e você recebeu aquilo como um presente. Você não trabalhou e ganhou aquilo. Deus prevê isso. Deus quer sempre abençoar. Deus quer sempre cuidar dos seus filhos. E como seria bom se cada um começasse a vida já com alguma coisinha ali, ou uma casa, e depois vai acumular com o seu trabalho, porque ele vai poupar, vai guardar, vai juntar mais um pouquinho para deixar para a geração futura. Você entendeu? Não ia ser uma bênção? O mundo não ia ser melhor? Sim ou não? Mas por que não acontece isso? Por quê? Porque quebraram princípios. Quebraram os 3 pilares. Ou trabalharam mal, não conseguiram trabalhar, ou não souberam administrar, ou não seguiram o princípio da generosidade, e Deus não honrou. Né?
21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenado, mas o tolo devora tudo que pode. O tolo não pode ver nada na geladeira que ele quer comer tudo, é o devorador em pessoa. Tem casa que o diabo nem precisa ir lá, porque já tem um devorador lá dentro. Entendeu? O cara gasta tudo, o dinheiro já bate na mão dele, ele vai lá, ele quebra tudo, ele devora tudo que está na geladeira, não sabe esperar nada. É o próprio devorador. O inimigo deve pensar assim, não, ali eu nem preciso ir, já tem um ali. Tem um devorador ali que, né? Faça um fundo de emergência, pelo menos 2 vezes a receita. Por quê? Por que é importante um fundo de emergência? A gente está falando de aprender a poupar. Fundo de emergência, você tem um dinheiro guardado. Se você ganha 5 mil, você tem que ter pelo menos 10 mil guardado. Emergência, o que é emergência? O carro quebrou. 3 mil reais lá de conserto de carro. Você vai tirar de onde esse dinheiro? Do cartão de crédito para pagar juros depois? Não, você tira do fundo de emergência. Morreu alguém da família lá no Rio Grande do Sul, ou lá no Mato Grosso, você tem que pegar um avião correndo e tá aí lá, e tua presença é importante, você tem que ir lá. Depois ainda tem que ajudar no enterro lá da pessoa. Aí, você vai tirar esse dinheiro de onde? Do fundo de emergência. Fundo de emergência, Deus ensina a poupar para você ter dinheiro para uma reserva, mas para você também curtir depois, aproveitar, fazer um investimento futuro, tirar umas férias, trocar de carro, tudo isso aí, tá? Tem um fundo de emergência. Outro item aqui importante que Deus fala, cuidado com o fiador, sofrerá severamente aquele ficar por fiador do estranho. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Tira até a roupa dele, mas... Um irmão uma vez veio chateado comigo, pastor, eu soube que ele tinha brigado com outra pessoa da igreja, porque a outra pessoa não pagou a conta dele. E eu falei para ele assim, mas por que você está chateado? Não, porque, veja bem, ele não pagou o fiéis, ela não pagou o fiéis, não sei o quê, tal. Eu falei, mas você não falou que se ela não pagasse, você pagava? Ele, eu falei isso? Traz o contrato lá. Olha aqui, meu irmão, está aqui escrito, ó, fiador. Você não é o fiador? Sim. E o que é fiador? Não, mas ela falou que ia pagar não sei o quê, isso é falta de consideração. Eu falei, não. O que é fiador? Você disse para o credor, e escreveu isso, assinou, reconheceu firma e tudo mais, que se ela não pagar, você paga. E ela não pagou, você vai pagar. Ah, é? Eu falei, é. E você ainda tem que ficar feliz da vida. Agradecer a Deus pelo privilégio que você tem dinheiro para pagar. Mudou completamente. Por quê? Você tem como pagar isso aí? Não, tem. Eu falei, então agradeça a Deus que você tem como pagar, rapaz. Porque você falou que se ela não pagar, você paga. Vocês estão entendendo o que é fiador? Aí a pessoa fica chateada depois. Ah, por que ele não pagou a minha conta? Não, você falou que se ela não pagar, você paga. Deus fala para não ser. Mas se você for, tire até a roupa do corpo. Diz aí, ó, tome-se as vestes. Tira a roupa do corpo e vai lá e paga. Então é o seguinte, olha, para você ser fiador, Deus aconselha a não ser, mas às vezes tem que ser alguém da família, não tem jeito. Primeira coisa que você tem que ver, cabe no teu orçamento aquela dívida? Aquela conta, é uma prestação lá de R$1.000, vamos supor. Se a pessoa não pagar, cabe no teu orçamento? Se não cabe no seu orçamento, não seja fiador. Por quê? Pode acontecer daquela pessoa ficar desempregada, ficar doente, o salário dela diminuir, e você vai pagar a conta. Agora, se você tem condições de pagar, pague e não reclame, não murmure, porque você assumiu um compromisso. Salmo 15:4 diz, cumpra o que promete, mesmo com prejuízo próprio. Sem murmurar, sem pecar, sem desejar mal ao outro, sem ficar chateado, porque você assumiu um compromisso. As pessoas não entendem isso. Aí, o outro, coitado, não conseguiu pagar,
A outra pessoa fica pecando ali, pecando, murmurando, parou de falar com a outra. E eu falei para ela, meu irmão, você precisa ir lá reconciliar e pedir perdão para ela, porque você pecou diante de Deus. Ela, pelo menos, não está pagando porque ela está desempregada. Você está pecando, porque você assumiu um compromisso que, se ela não pagasse, você pagaria. E, inclusive, agora você está pecando diante de Deus, murmurando sem parar, parou de falar com a pessoa, você precisa se arrepender, ir lá reconciliar e pedir perdão. É assim que funciona. Deus aconselha a não ser fiador, porém, se você aceitar ser fiador de alguém, honre a palavra empenhada. Se tiver que pagar a conta, não brigue e não murmura. Por que a gente está ensinando isso aqui em Fundamentos? Porque tem tanto problema que as pessoas... Olha, eu não sabia isso aqui. Eu queria fazer o certo, mas eu não sabia. Então, tem que ensinar já para aqueles que estão chegando na igreja como que Deus trata essas questões aí financeiras. Evite empréstimos e honre suas contas. Quem toma emprestado é servo de quem empresta. Não fiquem devendo nada a ninguém, a não ser o amor. Não pegue dinheiro emprestado, meu irmão. É diferente de um financiamento. Eu já vi pastor ensinando isso de uma forma que não é, eu creio que não seja correta. A gente respeita qualquer ensino, mas vamos analisar. Quando você faz um financiamento, foi feita uma análise do seu orçamento, aquele financiamento cabe, é uma prestação. Você está pagando normalmente aquilo ali, normal, sem problema nenhum. Agora, se você parar de pagar, aí virou dívida. Entendeu isso aí? E a Bíblia fala, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Agora, a pessoa fazer um financiamento para comprar um carro, um financiamento habitacional, isso não tem problema nenhum. Não é dívida, é um acordo que você vai honrar. Agora, se você parar de pagar, aí vira dívida, aí Deus não se agrada disso, tá bom? Só para te explicar melhor aí, porque eu já vi alguns ensinos errados. Alguém tem dúvida até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma consideração? Saiba como emprestar dinheiro. As pessoas também não sabem emprestar dinheiro. Eu mesmo já fiz errado no passado e Deus me ensinou com o tempo. Tá? Diz aí, a pressão emocional da dívida pode estragar o relacionamento. Nunca diga para a pessoa, pague quando puder. Ou então aquela, não precisa se preocupar, meu irmão. Você já viu isso aí? Você já deve ter feito, né? Não, paga quando você puder. Para todo desorganizado, é o que mais ele precisaria ouvir para ele não te pagar. E como ele não vai te pagar, ele se torna um servo seu, que a Bíblia diz, espiritualmente falando. E isso emperra a vida dele. Tá certo? Até o momento que você vai liberar essa dívida. Quando você libera essa dívida, se Deus tocar o teu coração para liberar essa dívida, tá? Aí cessa a servidão espiritual. Mas muitas pessoas, na verdade, quando a gente vai emprestar um dinheiro para uma pessoa e fala isso, a gente está fazendo um mal para ela. Porque se ela está precisando de dinheiro, na verdade, por quê? Houve falta de planejamento. Não tinha um fundo de emergência, não se planejou, gastou demais. Tá certo? Casos acontecem excepcionais, sim, um problema de saúde, o cara ficou desempregado há muito tempo, não está conseguindo. Sim, casos excepcionais. Mas eu digo para você, muitas vezes é melhor doar o dinheiro do que emprestar. Abençoa o irmão lá. Ó. Eu sei que você está num momento difícil da sua vida, tem uma oferta para você aqui, e Deus te abençoe. Pronto, ponto final. Não precisa falar para ninguém isso aí, é só você e ele. Aqui na igreja tem casos de pessoas que colocam o dinheiro no envelope e pede para outro entregar. Não faz nem questão de dizer que foi ela. Já vários fizeram isso comigo, né? De pedir para eu entregar. Alguns
Tem muitas pessoas generosas aqui na igreja, estão sempre procurando uma forma de abençoar alguém, e às vezes me perguntam, você sabe de alguém que está passando um sufoco aí, está num momento difícil? Eu falei, sei. Eu quero dar uma oferta para essa pessoa, mas não precisa dizer que foi eu, não. Está aqui, no envelope, aí a gente entrega para a pessoa. Tá? Por quê? Aquilo que sua mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Né? É o que ensina Jesus. Então, a recompensa virá do Senhor. Quando você for emprestar, você tem que dizer para a pessoa assim, como você pretende pagar isso aí? Vamos repetir? Como você pretende pagar? Aí a pessoa vai falar, vamos supor, você vai emprestar R$2.000. Aí a pessoa fala assim, eu pretendo pagar em 40 prestações de R$50. Aí você fica olhando, né? Tá bom, meu irmão, então tá, vamos receber assim. Mas você faz um documento, a caneta ali mesmo, os dois assinam e você guarda. Tudo tem que ser documentado. Você guarda lá. Você emprestou, você abençoou esse irmão. Quando você vai pagar? Vou pagar no dia 10 de cada mês. Dia 10 de cada mês. Está aqui assinado um documento, fica com você isso aí, eu fico com a minha parte, então tá bom. Né? E a pessoa vai honrar o compromisso. Você vai ensinar ela a ser o quê? Disciplinada. Deus vai se alegrar com isso. Tá bom? E ele falhou, você tem que ir lá e avisar. O que aconteceu? Por que você não... O que aconteceu? Você não pagou, né, na data devida? O que houve? Você tem que ensinar a pessoa. Isso vai ser bom para ela. Está aqui, Olha aqui outro. Parcele se puder. Não empreste dinheiro a juros, visando lucro. O cara quer ser agiota. Agiotagem é crime. Você entendeu? Agiotagem é crime. Não... Deus fala, tem 2 versículos aí que eu coloquei, no Salmo 22, 25. Se fizerem empréstimo a alguém do meu povo, a algum necessitado que viva entre vocês, não cobrem juros dele, não empreste visando lucro. Salmo 15, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não empresta o seu dinheiro a juros. Anterior, visando lucro. O cara quer ganhar dinheiro com a pobreza do outro. Mas tem o sistema financeiro, tem empresas, sim, elas são autorizadas pelo governo, ela paga imposto e tal, tem licença para isso. Os bancos fazem agiotagem, oficializado. Tá? Mas aí o sistema financeiro é uma coisa legalizada. Agora, essa agiotagem, que tem aí irmão, às vezes, que é agiota. Chegou um cara aqui, agiota, irmão, eu já fiquei orando, Senhor, leva esse homem daqui. Leva esse homem daqui. Aí acho que a minha oração foi até tão forte que roubaram a caminhonete dele ali. Eu falei, Deus, acho que foi o Senhor que fez isso. Hein? Acho que não foi o devorador, não, porque o Senhor não quer que esse homem fique aqui, não. Sumiu. Né? Isso é coisa maldição, o cara ser agiota. Se tiver alguém aqui, precisa se arrepender. Um irmão chegou para mim, falou, pastor, estou querendo fazer um investimento. Então, assim, mas qual investimento? Não, é um trabalhinho, emprestar um dinheirinho, tal. O que você acha? Eu falei, eu acho que tu vai fazer uma grande burrice na sua vida. Aí a esposa, viu? Não te falei? Que isso não era de Deus? O cara queria ser agiota. Ainda bem que a mulher dele convenceu ele a vir conversar. Eu abri esses 2 versículos e mostrei para ele. Meu irmão, você é um homem de Deus. Eu tenho certeza que você não quer isso para a sua vida. Deus condena isso. O princípio não é de Deus. E eu perguntei para ele, vai ser algo legalizado? Você vai montar
uma empresa financeira legalizada, pagando seus impostos, tudo certinho, você vai fazer isso? Não, é coisa pequena, é coisa só minha. Eu falei, Deus não vai abençoar isso. Tá? Então, aqui, para a gente terminar, o Espírito Santo reduz o consumismo. Gálatas 5, 22, 23. Mas o Espírito Santo produz o amor, a alegria, a paz, paciência e domínio próprio. Por que o Espírito Santo reduz o consumismo? Quanto mais a pessoa amadurece com Deus, cresce na palavra, cresce na comunhão com Deus, ela gasta menos. Alguém já experimentou isso aí? Hoje, na sua vida, alguém já experimentou? Que com o tempo, a sua vida com Deus, você conseguiu dominar mais a vontade de comprar? Quem já experimentou isso aí? É uma realidade na vida das pessoas. Por quê? Deus te dá domínio. O que é a sede de comprar? Muitas vezes é para suprir um vazio, uma necessidade emocional, que aquilo passa rápido. Aí daqui a pouco já tem que comprar. Ela sente uma alegria momentânea da carne, e por causa de um vazio emocional, e ela quer ter uma alegria momentânea, e aí aquilo dura pouquinho. Passou 15, 20 dias, já tem que fazer outro gasto, alguns até menos, para suprir a necessidade emocional. Ela tem algumas migalhas de prazer naquela compra que não dura. Isso é fruto de quê? De uma alma vazia, ansiosa. E o Espírito Santo, quando entra na nossa vida, ele traz paz, ele traz domínio próprio, preenche o coração vazio, tirando essa ansiedade e o espírito de ganância. Porque o espírito de ganância não é só sede por dinheiro, é sede por coisas. E muita gente se enrosca financeiramente porque quer ter coisas, comprar coisas e se endivida todo. É um espírito de ganância, que opera não necessariamente tendo uma conta bancária gorda. 3 perguntas para vocês, que vão ajudar nas compras. Eu preciso ou desejo? Vamos repetir? Eu preciso ou desejo? Se preciso, por quê? Vamos lá, vamos repetir. Se preciso, por quê? Vamos ler o 2 agora. Este gasto cabe no meu orçamento, sem me endividar? 3. Se eu não comprar, o que vai acontecer? Que diferença vai fazer? Olha, se você fizer essas 3 perguntas, estiver lá no shopping, com a sua esposa lá, ela quer comprar mais um sapato, aí você fala, vamos lembrar as 3 perguntas? Eu preciso ou eu desejo? Aí se ela não lembrar, você já tem anotado no verso do seu cartão de crédito. Espera aí, só um minutinho. Aí você pega a carteira, cartão de crédito aqui. Eu preciso? Você precisa ou deseja? Pergunta para ela. Aí ela, eu desejo. Opa, 1-0 para você, né? Aí, cabe no orçamento? Cabe no orçamento. Não, eu consigo pagar mais um sapato. Aí vem a terceira. Se não comprar, o que vai acontecer? Que diferença vai fazer? Você já tem 25 pares de sapato? Você quer mais um, mas que diferença vai fazer esse sapato? Você entendeu? E quando você faz essas perguntas, te ajuda a ter uma razão. Tá? E você faz uma oração e Deus não deixa você gastar esse dinheiro. Ok? Faça essas perguntas aí, responda essas perguntas em casa. Lembrando aí que a gente tem uma avaliação, a avaliação é presença e apostila preenchida. Então, sempre você vai juntando todas as apostilas preenchidas e junta todas elas no final da última aula, na 7ª aula, a gente vai fazer essa pontuação, vai conferir as apostilas e ver a presença, tá bom? Então tá, alguma pergunta? Felipe, você ora aqui para nós?
Deus, eu te agradeço por mais essa manhã, Deus, te agradeço por mais essa aula. Obrigado porque o Senhor tem ensinado princípios em nossa vida, Deus, e que a gente possa estar identificando e praticando isso que o Senhor tem ensinado, Pai. Nos dê um culto abençoado em Tua presença agora, Pai. Em nome de Jesus, amém.